parece que é um reforço da sua autoestima. Ó, não deu contigo, mas tem outra, tá? A mulher já fica mais introspectiva e já vivencia. Daí a mulher consegue melhorando e daí o homem Daí decai. volta. Daí quando vê, daí volta. E daí, não, daí o homem decai, porque daí começa a valorizar e aí ainda a mulher dá a volta por cima. Então, o homem e a mulher têm diferentes maneiras de vivenciar esse término. Oi, pessoal, eu sou @arquiteta Karine, tudo bem? Olá, eu sou @Andrea Canelo e esse é o nosso podcast Falo Mesmo. E nós estamos aqui e gostaríamos de convidar você a curtir o nosso canal do YouTube, que é o Falo Mesmo Podcast, e também nos seguir lá no Instagram, que é o Falo Mesmo Podcast. Ativar as notificações, ativar o sininho para ficar sempre informado dos nossos episódios novos. E esse próximo episódio nós vamos falar sobre como superar o fim de um relacionamento. Como enfrentar essa dor, esse luto. Como não chorar por 3 meses seguidos. E como chorar também. E como chorar também, isso aí. Um assunto muito legal que acho que todo mundo já passou por isso, né? Gostaria de saber, né? Com dicas e tal. Vamos trocar essa ideia, então. Depois manda os comentários. Isso aí. Quando a gente decidiu, né, esse tema, eu pensei, existe alguém que nunca passou uma desilusão amorosa ou uma decepção amorosa, né? Porque a gente tá falando mais de relacionamento afetivo mesmo, né? Sim. Independente do tipo, né? Se é homem com homem, mulher com mulher, mulher com homem, tanto faz. Relacionamentos afetivos de uma maneira geral. E todas as pessoas, eu acho que acabam se envolvendo na vida em algum momento passaram, né? Por uma desilusão. Se não todas, a maioria. A maioria. Quem não passou, então ainda vai passar. Positivamente falando. E aí, então eu acho que fica assim, para nós, hoje, né, refletir e pensar assim, o fim. A gente já tem, o nosso tema de hoje, ele já traz um fato, né? Que terminou. Já terminou. Então a gente não tá aqui pensando em como recuperar fazer uma simpatia para recuperar o ex. Não é isso. Já acabou. E fica aquela coisa assim, por que sofrer tanto? Ou porque tem gente que sofre menos, tem gente que sofre mais, tem gente que reage de um jeito, tem gente que reage de outro. E, assim, eu me pergunto assim, ó, o fato do porquê acabou o relacionamento interfere na tua reação, na tua atitude do pós-término? Eu penso que não é só isso que tem que ser levado em conta. Eu acredito que interfere, mas a minha reação vai ser conforme a minha autoestima. Exatamente. É isso que tu acha que interfere. Eu acho que para muita gente interfere, porque se a gente levantar uma questão assim, por exemplo, terminaram, mas por quê? Ele traiu ela. Então ainda bem, né, que terminaram. Terminaram, mas era um casal tão legal, mas por que terminaram, né? Não deu mais certo, Enjoou, não se acertaram mais e foi consensual. Mas que pena, tipo, dói até na gente. Mas mas se a gente for ver, qualquer fim, mesmo consensual, ele não é muito fácil, ele é difícil. Porque vai ser um luto que ambos vão ter que enfrentar, porque é o término de alguma coisa. Então, tem pessoas, como tu disse, que passam mais tranquila e tem outras que se afundam. As pessoas que passam mais tranquilamente e que fazem a coisa fluir muito rápido não deixam de ser as mais superficiais. Porque delas não estão vivenciando porque é um término. Independente de... Luto não é só falecimento, é o término de alguma coisa. Então, as pessoas que passam muito batido por isso, elas estão sendo superficiais. Porém, as pessoas que se mantêm muito tristes por muito tempo, elas estão com algum problema emocional que não está conseguindo sair daquilo. Então, eu penso também que o motivo, sim, vai interferir, mas a maneira da reação daí é bem individual. Pois é, mas assim, eu penso, né, se o fator interfere no fim, assim, pensando num raciocínio, tá?
Faz a pergunta, assim, bem objetiva, assim, mas por que vamos colocar como se eu fosse. Mas terminou. Eu não queria terminar, mas terminou, já foi, o fim tá ali, né, que nem eu disse. Eu vou reagir de uma forma indiferente do porquê, pra superar esse fim, entende? Não sei se eu consegui me expressar, mas no sentido, assim, de que eu imagino que o ideal para superar esse luto, para passar por aquelas escalas, né? Depois eu quero até comentar. Tem uma figurinha que uma vez eu vi que fala da escala das emoções. E quando eu li aquilo ali e que aquilo ali se tornou real, para mim ficou muito mais fácil passar pelas escalas e muito mais rápido, conscientemente sabendo que as escalas existem, né? Então, só voltando, não quero, né, me perder, mas assim, se tu acha que o fator interfere, então eu acho que ali existe um problema de autoestima. Sim. Entende? Porque tu não vai conseguir olhar para dentro de si, buscar, né? Enfim, depois eu quero também comentar sobre o que se busca, né? No pós-término. Mas e se o fator não interfere, então ok. Daí eu acho que a partir daí tu tem que olhar para si e buscar essa superação dentro de você, e não no outro, né? Na verdade, Sim, entende? Sim. E até porque pode ser difícil, porque é uma mudança, e todas as mudanças, não todas, mas geralmente as mudanças causam, né, um pouco de apreensão, ainda mais em relacionamento. Então, por isso que fica mais difícil. Só que muitas vezes há tanto desgaste que não vale mais tentativas, né? Então, Sim. foi tentado e não deu, tá pior. Sim. A relação do que ficar sem. Então pode haver o sofrimento, só que o desgaste de ficar vai ser muito mais doentio do que possa ser uma dificuldade de depois. Então por isso que a autoestima vai influenciar, porque daí no momento que tu vai se perceber a tua dependência ou não, seja emocional, né, da pessoa, vai fazer com que tu passe por esse luto de uma maneira mais efetiva do que superficialmente. Até porque se você tá ali, insistindo numa situação que tá desgastada, que não se conserta, né? Eu não tô dizendo que depende só de um, né? Depende sempre de ambos. Isso tá também ficando cada vez mais suscetível no caso, ambos a se magoarem cada vez mais, né? Sim. E aí, então, vai começar a interferir naqueles fatores que a gente estava falando. E aí, também eu queria dizer assim, o que muda, do meu ponto de vista, em você, conforme o motivo da separação ou do fim, do término, é o teu sentimento. O que deveria mudar, o que muda é o teu sentimento. Não deveria mudar a tua reação. Por exemplo, terminou porque ocorreu um fato, né, uma traição, uma mentira, alguma coisa assim, nesse sentido. Então, eu terminei e fiquei com raiva, inicialmente. Fico com raiva. Sim. Terminou consensual, não é raiva o meu sentimento, é outro. É, sei lá, desilusão, ou desânimo, cansaço, várias coisas, né? Então, por isso que eu sempre faço a pergunta assim, olha pra dentro de você, né? Tipo assim, vê qual é o que você tá sentindo. É raiva? Independente do que aconteceu, né? É raiva. Então, trata a raiva, Sim. Entende? Busca consertar a raiva. É desânimo, cansaço? Então, trata o desânimo. Você tem baixa autoestima e sufocou a outra pessoa? Então, trata a baixa autoestima. Sim. Entendeu? Eu acho que tá aí e é transformador, né? Transformador. Quando a gente consegue fazer isso, esse exercício de olhar para dentro, de se observar, né? De se autoanalisar para ver e depois buscar consertar o que tá errado em você.
né? Sim, e daí, como tu trouxe, que às vezes as diferentes formas do término, né? Sim. Eu acredito que conforme o motivo do término pode ser mais difícil ou mais fácil superar o luto. Ah, sim. Porque vai mexer menos com a tua autoestima. Por exemplo, se foi traição, tu vai ficar Sim. com a tua autoestima abalada. Sim, com certeza. São vários sentimentos, né? Se não deu mais certo, pode ser desgaste de ambos daí. Sim. Então tu vai lidar tipo com um luto, né, não deu mais Sim, certo. é mais tranquilo. Né? Então, O conforme tempo, talvez, de superação, né? E tu pode ver que até já tem vários estudos da maneira de superar o término difere entre homens e mulheres, né? Os homens, eles não conseguem vivenciar o luto imediatamente. Então, tu pode... vários relatos a gente já tem. O homem, quando tem o término, tipo, a fila anda e já tá rapidamente com outra. Parece que é um reforço da sua autoestima. Ó, não deu contigo, mas tem outra, tá? A mulher já fica mais introspectiva e já vivencia. Daí a mulher consegue melhorando e daí o homem decai. Volta. Daí quando vê, daí volta. E daí o homem decai, porque daí começa a valorizar e aí ainda a mulher dá a volta por cima. Então o homem e a mulher têm diferentes maneiras de vivenciar esse término. Sim. E uma coisa também bem importante eu acho que da gente trazer em relação à autoestima, por exemplo, dando uma descontraída, se ele não te quer mais, não adianta tu ficar mendigando, né? Então, por isso que tu tem que estar com a tua autoestima boa, porque tu não tem que querer uma pessoa que não te quer. Isso é tão difícil. Eu sempre penso assim, ó, quer chorar? Chora. Chora, fica de cama, fica. Não come, faz quarentena, faz o que quiser. Mas assim, não esquece ou mantenha na consciência que é um período. É aquilo ali e ok, e vai passar. E existem outras pessoas. Porque eu nunca mais vou encontrar ninguém, entendeu? Que daí é o medo, né? Um pouco da solidão, reflete, Medo né? de ficar sozinha? E aí nunca mais vou encontrar. Não, vai encontrar. Espera. Mas, tipo, é que na hora parece que não vai, né? É o fim. É uma hora tristeza parece muito que profunda. Mas, assim, eu sempre digo, né? Pode chorar, pode fazer tudo, pode sofrer, pode perder peso, pode não, sabe? Mas daí depois volta, sabe? Fica aquele... Não também a vida inteira, Não, né? é o momento do luto, exatamente. Período. Exatamente. Tu tem ideia de um período? Agora, assim, pensando... Não, eu acho que é bem individual, né? Individual. Tem pessoas que são mais rápidas, de uma semana, né? Mas tem pessoas que ficam mais tempo sem... E não é o caso até, de repente, de não querer voltar, mas de não querer outro relacionamento ainda, outra pessoa, né? Mas isso é individual. Eu penso que cada um tem o seu tempo tem o seu, né? de recuperação. Na minha cabeça eu tenho tipo um checklist, vamos dizer assim, né, de coisas que podem ser feitas para ir superando. Então vamos dizer, acabou. Tá, a primeira coisa chora, né? Ou na verdade assim, antes do fim, né? Tenta. Mas eu gosto ainda. Tá, então tenta até tu ter certeza. Até esgotar as suas tentativas. Faz lá o que tiver que fazer. Se tu não tem certeza, vai tentando. Tentou, chegou à conclusão que não dá mais pra você e que você não aguenta, que tem que sair daquilo ali, então tá, sai. Independente do fator. Chora, sofre, vai lá, né, se escabela, né, passa tudo que tem que passar. E aí, depois disso, vai se analisando. Vai se questionando, né? Vai olhando pra si, mas o que eu tô sentindo agora? Por que ele fez isso? Por que ele fez aquilo? Então eu tô sentindo raiva. Tá, passou a raiva. Daí eu tô sentindo agora baixa autoestima porque ninguém mais vai me querer. Tá, então quando passar por tudo isso, começa a fazer coisas pra si, né? Tipo assim, eu, agora dando a minha opinião, né? Meio que pessoal, assim. Eu sempre tento colocar uma nova meta de qualquer coisa, pra mim, pessoal. É de exercício físico. Agora então eu quero, sei lá, perder tantos quilos. Ou fazer, sei lá, uma corrida, botar uma meta. Mudar o foco.
Claro, o final é mudar o foco, mas assim, tem que buscar o que gosta. Entrar num curso novo de, sei lá, de qualquer coisa, de pintura, de inglês, sabe? Uhum. Então, ocupar o tempo, sabe? E eu acho que tudo isso vai fazendo com que você se aprecie cada vez mais. E o mais importante disso não é superar simplesmente aquele relacionamento específico que acabou ali, mas que depois que você aprende esse caminho do autoconhecimento, dessa inteligência emocional, de saber que aquilo ali tem um período de tempo para você, conforme a intensidade daquilo que tu viveu e tal, para a próxima desilusão, não que sempre vai haver, mas assim, não Sim. sou sendo negativa, mas assim, para próxima desilusão, de fato, você já vai saber o caminho. Então, tu sai daquele ciclo tóxico que você gerava naqueles relacionamentos antigos. Então, é um amadurecimento, é uma evolução. Eu acho que esse é o objetivo do aprendizado do fim, Isso. né? De um relacionamento. Isso, ter esse aprendizado, conseguir fazer então esses questionamentos, né? O que aconteceu, para ter esse amadurecimento emocional e não repetir os erros. Acho ótimo isso também. Mas uma acho que das coisas assim mais importantes é fortalecer a autoestima e focar naquilo que é bom para si. Exatamente. E não ficar nas divagações, nas suposições, porque isso vai desencadear mais ansiedade. Então, focar no que é bom para si, não divagar e trabalhar as suas necessidades para que a própria pessoa cresça e amadureça com o que aconteceu. E não ficar mendigando a atenção do outro. Então, assim, trabalhar a autoestima e seguir. Falar, né, o que tem que falar, tipo assim, às vezes as pessoas têm coisas assim, mas eu não falei, talvez ele não sabe, Sim. tal coisa. Fala o que tem que falar e volta, olha pra si e tal, e eu acho que é isso aí também. E é isso que gera a mudança, né? Sim, se pôr como prioridade. Isso Eu aí. acho que essa é a grande questão, né? Concordo. Então tá, finalizamos esse? Eu acho que sim, né? Então tá, vamos nos organizar. Até próximo tema, Isso né? aí. Então tá, Tchau, pessoal, até tchau, mais. tchau, tchau. Tchau.